Um trabalhador foi assassinado dentro de uma padaria aqui em São Paulo. O ajudante geral, de 54 anos, recebeu vários golpes dentro do local. Acompanhe comigo. Um ataque pelas costas, vindo de alguém muito próximo. É pessoas que assim a gente nem imaginava que ia fazer isso com ele. Pessoas que estavam sempre junto com ele. O motivo? Uma dívida de menos de R$ 100. Paulo foi abandonado no meio da rua, ferido. Os dois, o marido e mulher, que é o dono da padaria, bateu a porta e foi embora. Passou dias internado. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Não antes de contar quem o feriu fatalmente. Júnior, o dono da padaria, que chegou a ser ouvido na delegacia antes de sumir. Eu agradeço a Deus por uma parte que, antes do meu tio vir a óbito, ele conseguiu confessar com a própria boca dele o que aconteceu. Porque se ele não tivesse confessado, a gente não saberia como foi, talvez iria ficar por isso mesmo. Os agressores, os assassinos, na verdade, que é o rapaz e a mulher dele, iria ficar impune e iria inventar qualquer história e iria ficar por isso mesmo. No último adeus a Paulo Laurentino Luz, de 54 anos, emoção. Ele nunca foi de ficar louco e arrumar briga, nunca foi. Ele nunca foi, ele não fala palavrão. Para ele entrar na minha casa sem meu pai, ele esperava meu pai, por respeito, por amizade de anos. Foi ele o escolhido para estar ao lado da afilhada em um dos dias mais importantes da vida dela. Ele me levou no altar. Ele participou de tudo na minha vida, na nossa vida. Ele era honesto, trabalhador, respeitava as mulheres, não aceitava ninguém, falasse mais alto com ninguém. Ele não podia te conhecer, ele te defendia. No dia do ataque, Jaqueline teve um breve contato com o padrinho. Eu estava indo trabalhar, eu vi ele andando de bicicleta, eu falei, padrinho, vai lá pra casa, eu tô com saudade. Ele sempre tinha um jeitinho, ele falava assim, relaxa aí, meu. Relaxa aí, eu vou lá. E ele não foi, ele não me respondeu, ele não me atendeu, mataram ele. Como alguém faz isso, gente? Como ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Agora meu padrinho tá lá, gelado, e esse cara tá solto. Além de Júnior, Paulo e da esposa de Júnior, havia mais uma pessoa aqui na padaria. Essa testemunha-chave deve depor ainda hoje. De acordo com o que esse rapaz contou para os moradores aqui do bairro, o que aconteceu foi o seguinte: Paulo foi convidado por Júnior a vir aqui passar um tempo com ele depois do trabalho. Ele passou esse tempo aqui confraternizando, como se nada houvesse ali de discussão, de problema. Só que na hora de pagar, como ele tinha uma dívida de R$ 81 aqui no estabelecimento e só R$ 50 em espécie no bolso, pediu para passar a diferença no cartão. Não se sabe se o cartão não passou, mas uma discussão foi iniciada por conta desse pagamento. Paulo, então, teria saído da padaria e aqui em frente, de costas, foi atingido pelos golpes de facão. Paulo conseguiu vir até o outro lado da rua, onde caiu aqui, onde a calçada foi lavada. Não se sabe quanto tempo ele permaneceu aqui, agonizando, ferido, até que um amigo passou de carro, o encontrou caído, já quase inconsciente, e o levou até o hospital. Enquanto Paulo não contava, não conseguia contar o que havia acontecido, a padaria foi aberta diariamente, como se nada tivesse acontecido de criminoso. Só que a partir do momento que descobriu-se a verdade, a padaria ficou fechada. E está fechada desde então. A gente percebe que há câmeras de segurança aqui no comércio. Mas claro que essas imagens não foram repassadas pelo proprietário. Em áudio, o amigo que ajudou a socorrer Paulo conta que Júnior e a mulher participaram do resgate, como se nada tivessem a ver com o crime. Eu saí correndo e nisso o Júnior da padaria falou assim, ô,
Os dias socorreu o Paulo aqui, eu pensei que o Paulo estava passando mal, alguma coisa, sei lá, caiu a pressão, que ele estava deitado assim no chão, assim, com a barriga para cima, entendeu? Aí eu peguei assim na parte do braço dele, na parte de trás, coloquei ele no carro, dei a volta para puxar ele no banco direitinho. Os dois, marido e mulher, que é o dono da padaria, bateu a porta e foi embora. A esposa dele não estava lá. Ela não estava lá. Esse boletim aí que eles fizeram online, eu não sei, porque disse que já não é online, é um boletim falso. A gente não sabe como foi. Então a gente precisa saber disso, a gente só precisa desse esclarecimento. A verdade tem que aparecer. Inclusive, fiquei sabendo que a mulher dele estava indo no hospital, sem ninguém saber de nada, para saber como que ele estava. Para saber se ele tinha morrido, acredito, para avisar o marido dela, para fugir, porque ele morreu. Paulo era querido por todos. Tudo que ele fez com o Paulo foi trairagem pura, porque Paulo, quando estava desempregado, trabalhou com ele não pagou o Paulo. E aí é que a gente está descobrindo as coisas, Fabíola, cada vez mais eu não sei o que te falar. Eu só posso te dizer que o Paulo, ele era uma pessoa digna. Ele era um homem de caráter. Ele não teve filhos biológicos, mas ajudou a criar os sobrinhos. Eu choro porque era como um pai para mim. E quando eu soube, eu fiquei desesperada. Porque o que ele fez com meu tio é horrível. Paulo morava nesta casa em Guaianazes, zona leste de São Paulo, a apenas 5 casas de distância da residência do suspeito pelo assassinato dele. Eram vizinhos, eram amigos, se conheciam há muitos anos. E enquanto Paulo estava internado sem condições de falar o que havia acontecido, Júnior vivia a vida normalmente. Inclusive, familiares da vítima vieram até aqui questioná-lo sobre o que ocorreu e ele contou uma versão completamente diferente dos fatos, de que um cliente desconhecido era o agressor de Paulo. Ele não contava que Paulo se restabeleceria durante a internação e antes de falecer conseguiria contar exatamente o que aconteceu de verdade. A população revoltada veio até aqui então e fez essas pichações na fachada da casa. Ó. Assassino. O portão também está quebrado porque descobriu-se que a bicicleta da vítima estava aqui dentro da casa, da garagem do agressor, do principal suspeito pelo assassinato. Essa bicicleta foi resgatada e acredita-se que Júnior a pegou como forma de pagamento da dívida. Este era o canto preferido de Paulo em casa. Era aqui que ele passava o tempo dele fazendo academia. Ele ficava treinando aqui com as coisas dele aqui, ó. Aí ficou tudo aí, ó. Aqui que ele pegava os pesos dele, as coisas dele, o tempo dele era ficar aqui, ó. Era Paulo quem cuidava de outro irmão que tem necessidades especiais. Quando ele chegava do serviço, ele já mandava meu irmão tomar banho, já dava janta para o meu irmão. Quando ele saía de manhã para trabalhar, geralmente, ele já deixava café pronto para o meu irmão só esquentar, para ele não mexer com gordura, com as coisas que ele tem um pouco de problema de cabeça. Ele estava de emprego novo. Trabalhava como ajudante geral em uma empresa havia apenas um mês. E fazia planos. Ele mandou fazer essa parede, ia pôr uma porta aqui e trocar o piso desse quarto aqui, ó. Que ele falou que acho que ia deixar um quarto aqui para quando viesse visita. Aí levantou. Ele estava reformando então aqui. Estava reformando ainda. Aí não deu tempo. Felizmente não deu tempo, porque o assassino matou ele. Na delegacia, Júnior disse ter pedido desculpas ao amigo que feriu. E alegou que a briga ocorreu porque o comércio ia fechar e o cliente insistia em continuar a ingerir bebida alcoólica. Mas para os amigos e parentes, o ataque foi premeditado. Estava com a faca na cintura, inclusive o genro dele mora aqui também, do lado dele. E ele já tem esse histórico que já esfaqueou o próprio genro dele. E ele já vinha meio que ameaçando o seu tio. Sim, fiquei sabendo que há um bom tempo ele vinha jogando umas piadinhas ali, umas piadinhas aqui. Tipo uma brincadeira, mas no fundo uma verdade, né? E aí, quando meu tio, fiquei sabendo também que quando meu tio chegou do serviço, ele mesmo chamou meu tio para ir tomar uma cerveja. E aí meu tio foi, quando foi, aconteceu tudo isso daí. Você acha que ele premeditou? Eu acredito que sim. Os proprietários do comércio sumiram. A casa está vazia.
A busca agora é por justiça. A gente só quer justiça por isso. Respostas, né? Já que cada hora vem uma informação. Sim, a gente precisa de resposta, da verdade. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E esse cara tá solto. Como uma pessoa dessa faz isso, gente? Nossa, que ignorância, né, gente? Como é que as pessoas estão perdendo a noção, né? Estão resolvendo tudo da pior maneira possível.